Vamos lá, meus amigos. Hoje a gente vai falar de juízes eleitorais. Provavelmente, você já deve ter visto, quem acompanha aqui o canal, que a gente tem aqui uma aula, né? Enfim, a gente tem algumas anotações aqui sobre órgãos da justiça eleitoral. Então, provavelmente, né, quem acompanha o canal já sabe desse esqueminha aí, né? Enfim, dessa divisão aqui. Se você ainda não assistiu essa aula, eu te recomendo. É uma aula que a gente fala sobre órgãos da justiça eleitoral, previsto lá no artigo 118 a 121 da Constituição Federal. Hoje, especificamente, né, dos 4 órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juízes eleitorais e junta eleitoral, a gente vai falar hoje de juízes eleitorais. Né? Então, qual é a competência, quais são as possibilidades de impedimento, né? Como é que são designados. Tá? A gente vai ir primeiro para designação, né, que seria para os tribunais regionais eleitorais e TSE, seria uma composição, enfim, modo de formação. Bem, primeira coisa que a gente deve lembrar é que o juiz ele atua, ele oficia na zona eleitoral. Então, a zona eleitoral é a repartição territorial em que o juiz oficia. E aí lembra quando a gente falou lá em órgãos da justiça eleitoral, não confundir que a zona eleitoral não é um órgão da justiça eleitoral, ela é uma repartição territorial, assim como uma seção também, né? A gente tem aqui uma zona eleitoral e aí uma seção são várias subdivisões da zona eleitoral. Também a gente lembrou lá que uma zona eleitoral pode comportar um município ou pode ter várias zonas eleitorais em um município, como geralmente acontece nas capitais, ou uma zona eleitoral pode inclusive administrar mais de um município, é o que acontece, por exemplo, nos estados da região norte, tá? Então, obviamente que ele vai atuar ali na zona eleitoral, o juiz, né? E aquilo que a gente falou, pode ou não coincidir com uma região de um município. O tempo de jurisdição, não apenas para o juiz eleitoral, mas os membros e gerais, é no máximo 2 biênios, né? Então, ele atua em no máximo 2 biênios, no mínimo em 1 biênio e no máximo em 2 biênios. Salvo, essa observação aqui importante, se esse biênio ele terminar 3 meses antes das eleições e 2 meses após. Se o biênio terminar nesse intervalo, né, a eleição acontece em outubro, então você recua 3 meses antes e 2 meses depois. Se o biênio terminar nesse intervalo, automaticamente ele é prorrogado para 2 meses depois das eleições, tá bom? Que vai dar ali mais ou menos por volta de dezembro. Critério de escolha. Se tiver apenas um juiz lá no município em que é administrado pela zona eleitoral, vai ser aquele juiz ali que vai ser designado. Se tiver mais de um juiz para uma zona só, essa escolha vai se dar por modo da antiguidade, tá bom? Então a gente descobriu aqui, viu como é que os juízes são escolhidos, agora a gente vai para os impedimentos dos juízes. O impedimento que tem lá no CPC não é que se aplica também aqui, né? Mas não é especificamente um impedimento eleitoral. Né? Além do que tem lá no CPC, a gente tem um impedimento específico para o processo eleitoral. E qual é esse impedimento do processo eleitoral? O parentesco aqui, né, e aí guarda uma certa relação lá com o processo civil, se o juiz tiver um parentesco com o candidato até 2º grau. E aí olha só a diferenciação lá do processo civil. Aqui não é com a parte, é com o candidato. Então ele tendo um parentesco com o candidato de até 2º grau, isso inviabiliza a atuação jurisdicional dele para todo o processo eleitoral, não é só para aquele processo específico, para todo o processo eleitoral, que vai desde as convenções até a diplomação, tá? Desde as convenções até a diplomação, isso para qualquer parte. Então, eu sou parente lá do candidato A, mas está litigando o candidato B e C. Mesmo que os litigantes sejam o candidato B e C, e o candidato A seja o meu parente, eu não posso atuar na demanda lá entre o candidato B e C. Ou seja, eu vou estar inviabilizado como juiz para todo o processo eleitoral e não apenas para aquele processo em que o meu parente for litigante naquela questão específica. Tá bom? Então aquilo que a gente já observou, né, esse período em que ele vai ficar inviabilizado vai ser o processo eleitoral inteiro. Outra causa de impedimento dele é quando o próprio juiz foi litigante, né, ou seja, tiver uma contenda, tiver uma demanda contra ou em seu desfavor na justiça comum. Então, com o candidato, eu
o candidato A é meu opositor em uma ação em uma ação comum que eu movo contra ele por responsabilidade civil ou vice-versa. Qualquer tipo de ação na justiça comum que um tiver demandando contra o outro, isso inviabiliza também o juiz para atuar lá no processo eleitoral, tá bom? Então, tem alguma contenda com o candidato na justiça comum, automaticamente o juiz está impedido de atuar no processo eleitoral. Claro que automaticamente, se o juiz não se declarar impedido, alguém vai entrar com uma exceção aí de impedimento, tá bom? Ou um pedido de uma petição de impedimento. Agora a gente não processa mais separado, né? Ok, meus amigos? Poder de polícia, como assim, professor? Juiz, poder de polícia, o juiz não julga. Lembra lá que a gente falou de justiça eleitoral? Justiça eleitoral tem basicamente 4 funções, né? Justiça eleitoral tem ali basicamente 4 funções, né? A JE tem basicamente 4 funções. Todos os órgãos, todos os poderes, né, judiciário, legislativo e executivo, têm a sua função própria, que é legislar, julgar e administrar. Mas eles têm as suas funções impróprias, ou seja, além de julgar, né, eles administram e eles normatizam. Lembra lá que o TSE pode expedir resoluções de acordo com o artigo 105 da Lei 9504. Além disso tudo, a Justiça Eleitoral também pode responder consultas. Então, aqui são as 4 funções da Justiça Eleitoral. Aqui no âmbito da administrativa, né, os juízes eleitorais é que exercem o poder de polícia administrativa. Não tem quando os servidores lá dessas secretarias que cuidam de feira, enfim, de mobilidade urbana, eles podem remover os ambulantes ou camelôs das calçadas. A mesma coisa o juiz. Com o poder de polícia, ele pode remover propaganda, pode derrubar outdoor. Então o juiz, ele é também, além da atividade jurisdicional, ele também tem essa atividade do poder de polícia. E aí eu queria destacar essa súmula aqui para você do TSE que diz o seguinte: no exercício do poder de polícia, é vedado ao magistrado adotar medidas tipicamente jurisdicional. Ou seja, se ele está no poder de polícia, ele está ali como um policial que vai derrubar o outdoor. Ele não pode, a partir dali, representar contra o candidato, adotar medidas cautelares, por exemplo. Enfim, ele não pode adotar medida tipicamente jurisdicional, ele tem que adotar medidas administrativas. Claro, já adiantando para vocês, isso não vai impedi-lo de julgar se alguém, um outro legitimado, enfim, o Ministério Público, um partido, entrar com uma representação com base naquela ocorrência do poder de polícia. Mas o juiz não pode, inclusive, atuar de ofício para abrir uma representação. Mesmo porque, nesse caso, o juiz não pode atuar de ofício. Tá bom? E, por fim, a gente destaca aqui as principais funções do juiz eleitoral, né? Principalmente quem faz concurso, cai muito em concurso. Quais são as principais funções e competências do juiz eleitoral? Bem, primeiro, o juiz eleitoral ele é competente, para julgar processos cíveis nas eleições municipais. Então, todo e qualquer processo cível da eleição municipal, ainda que seja o presidente da República ou o governador que praticou eventualmente aquele ato ilícito, se for um processo cível eleitoral, a competência é do juiz, né, nas eleições municipais, ou para o cargo de prefeito, ou o cargo de vereador estando em disputa. Tá bom? Outra competência do juiz é julgar os crimes em primeiro grau de jurisdição. Aí, nesse caso, sim, teria a questão do foro privilegiado, né? Mesmo que a eleição seja municipal, mas o presidente cometeu um crime eleitoral, nesse caso não é o juiz que vai julgar, vai ser o STF. Tá bom? Porque nesse caso dos crimes, aí sim se aplica o foro privilegiado, o que não acontece no cível eleitoral. Tá? A competência dele também para dividir as zonas em seções, né? Aquilo que a gente viu, a gente tem uma zona aqui e várias subseções aqui, que geralmente coincide, inclusive, com uma urna eletrônica lá, é uma projeção para aquele local de urna eletrônica. Tá bom? Outra competência dele é nomear os membros das mesas receptoras, vulgo os mesários, né? O juiz é quem nomeia esses mesários, né? Que são aquelas pessoas que ficam lá prestando um serviço ali de convocação específica para a justiça eleitoral. Quando você vai lá votar, né, entrega o título àqueles que são membros das mesas receptoras. Tá? Além disso, o juiz tem a competência de determinar a expedição dos títulos. Vou lá vulgarmente, vou tirar meu título, vou transferir, vou fazer uma revisão. É o juiz que é o responsável por fazer essa expedição, mesmo que seja o presidente da República, ele deve ser a sua zona eleitoral, né, ou em Brasília, ou em São Paulo,
O juiz vai lá e ele que determina essas expedições, não só do título, como um certificado, uma declaração ou uma certidão de que o eleitor se ausentou das urnas, mas que se ele se justificou, o juiz é obrigado a entregar, né, por meio lá do cartório eleitoral, uma declaração para que ele possa se afastar, né, que ele possa elidir algumas obrigações legais decorrentes, por exemplo, da obrigatoriedade de votação. Tá bom, meus amigos? Então, essa aí foi os apontamentos em relação às funções e impedimento da Justiça Eleitoral. Só lembrando que toda semana aqui a gente publica um vídeo de noções de direito eleitoral, geralmente às segundas ou terça, e dia de quarta-feira a gente publica um comentário sobre julgados do TSE. Então já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum episódio. Dá o like, porque também se você der o like, o algoritmo vai entender que você gostou do vídeo e ele vai te entregar da próxima vez o vídeo, tá bom? Compartilha aí com os amigos, bota no grupo de WhatsApp, fala sobre o direito eleitoral, né, que é um direito eleitoral aí que está crescendo, inclusive obrigatório aí na prova da OAB. Tá bom, meus amigos? Então a gente fica por aqui, se vê na próxima, um abraço e até lá.